Oi, Daiane, boa noite. Boa noite, Lana, Daiane, tudo bem? Boa noite, Lana. Vai dar mais uns minutinhos aí para o restante. Tá? Mais 2 minutinhos e a gente já começa, certo? Mais para tentar, mas pelo menos uns dois, porque senão precisa ficar interrompendo, né? Eu estava querendo trazer para vocês hoje a aula que eu falei, diferente ao Mercado Livre, só que eu estava estudando a parte de logística deles, e é muito complexo. Então, eu falei, deixa eu pegar as informações certinhas para poder passar para vocês. Né? Mas é um negócio fantástico. Mas na aula que vem, eu vou passar provavelmente a classificação dos intermediários, e depois eu trago essa aula para vocês, aí como eu havia prometido. Tá? É no estilo da SSI Schiffer, mas é num sistema bem mais inteligente em que você não tem investimentos absurdos, apesar de parecer, né? Mas a gente fala disso na outra aula. É bem legal mesmo, tem coisas muito legais. Gabriela, boa noite. Tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite.
Mais um minutinho, galera. A gente já começa. São 7, 7, 8, 7, 7, 7, 8. Vamos começar, vai. Depois vai entrando o pessoal e a gente vai parando aqui. Bom, pessoal, então, essa aula e mais a aula que vem, a gente vai continuar falando desses intermediários, né? Na aula passada a gente começou classificando como é que eram esses intermediários, o que é um intermediário, né? Vocês vão lembrar, mas o intermediário é aquele que ou ele movimenta as mercadorias de uma determinada fábrica, ou ele exerce algum poder para que essa mercadoria movimente, tá? Fica mais claro para vocês. Intermediário é quem se coloca no meio da fábrica e até o consumidor final. Então, quem faz essa intermediação é o que a gente chama de intermediário, tá? E por que eu falo que, às vezes, ele apenas exerce algum tipo de movimentação e ele não trabalha da movimentação em si? Porque, por exemplo, um representante comercial, que é aquele cara que vem até a loja, que ele tira o pedido, manda para a fábrica mandar o produto, tá? Ele em si não movimenta essa mercadoria. Ele faz com que haja os pedidos apenas, mas ele que tira os pedidos para que essa mercadoria vá. Então, ele também é considerado como intermediário. Então, o que é intermediário? Toda e qualquer pessoa que movimente ou que exerce algum tipo de influência para que essa mercadoria movimente. Então, a gente viu lá a SSI Schiffer, né, que é da Natura e do Boticário, que vocês viram os vídeos deles lá, eles são intermediários também. Por quê? Porque eles em si, praticamente eles não movimentam a mercadoria da fábrica para fora da fábrica. Mas dentro da fábrica, eles exercem a função de movimentar essa mercadoria e fazer com que ela saia o mais rápido possível. Então, é considerado intermediário. Logicamente que você tem classes de intermediário, e a gente vai falar sobre isso, tá? Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre as características desses intermediários. Aí, antes de começar, eu estava conversando aqui com o pessoal, antes de alguns entrarem aí, de que hoje eu ia trazer para vocês a aula referente ao Mercado Livre, que é a logística do Mercado Livre, né? Como que eles estão conseguindo entregar em um dia apenas tal determinada mercadoria, tá? Mas eu vi que o negócio é muito complexo, então eu preciso entender algumas coisas de como funciona. Eu entendi várias, mas tem um pontinho aí que eu preciso entender como é que eles funcionam. Por exemplo, eu não consegui saber ainda onde está o centro de distribuição e como que eles mandam para eles para chegar aqui para a gente, tá? Aqui no interior. Pode ser que mande até para o Dente, alguém venha entregar tal, mas não está batendo as características de logística dessa operação, tá? Porque essa mercadoria é tirada de lá do galpão deles lá e é mandada para um outro galpão por avião ou por correio e tal. Então, eu vou estudar melhor essa questão para depois trazer para vocês direitinho, tá? Que ela é bastante complexa e interessante da gente ver como que eles tiram vantagem competitiva, como que eles buscam diferencial para outras formas de vendas, tá? Então, eu trago isso um pouco mais para frente.
A gente vai terminar essas aulas de intermediários e como a gente ainda tem umas três aulas, se não me engano, até a prova, então não vai ter problema, vai dar tempo tranquilo de passar tudo isso para vocês, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho das características desses intermediários, vamos nos aprofundar um pouquinho mais naquela questão que eu falei na aula passada, que era de quem eram os intermediários lá, tal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características deles, tá? O que cada um faz, como que cada um atua, tal, tá? E na aula que vem a gente vai classificá-los, tá? Então, vamos lá. Dentre essas características dos intermediários, ó, a distribuição comercial não é feita apenas pelos atacadistas e varejistas. Outras empresas e pessoas físicas colaboram, tá? Por exemplo, a SSI Schiffer é uma colaboradora. O representante comercial, ele é um colaborador, tá? Na função de distribuição. Ele, em si, não distribui, ele simplesmente é um colaborador. Como é o caso de transportadoras e agentes comerciais. Então, eu falei para vocês aí, às vezes você tem empresas transportadoras terceirizadas, né? Os agentes comerciais aí são os representantes comerciais que eu falei para vocês, às vezes são showrooms, tal, que você pode estar utilizando como intermediário, ok? Então, é preciso a gente ter essa noção de que ou eles transportam diretamente essa mercadoria, ou eles intermediam essas mercadorias, como é o caso dos atacadistas e varejistas, né? Ou eles colaboram com essa questão da distribuição, ok? Então, ó, os atacadistas e varejistas têm em comum o fato de atuarem como agentes de venda para seus fornecedores, tá? E como agentes de compra para seus clientes. Então, vamos lá. Vamos citar um exemplo para vocês aqui, para ficar mais fácil o entendimento, tá? De como os atacadistas e varejistas podem ser um agente de venda e um agente de compra, né? Quando o atacadista e varejista ele compra da indústria para poder revender ou para o supermercado ou para o consumidor final, tá? Ele está sendo um agente de venda, tá? Por quê? Porque está colaborando com a venda desse produto, tá? Ele está intermediando para haver a venda desse produto. Só um minuto, tá? Wesley, boa noite. Entrou aí? Tá ok? Boa noite. Então, pessoal, o Wesley já tinha começado aqui, tá? Mas está no comecinho, está no segundo slide. Então dá para levar tranquilo. Então, galera, esses atacadistas atuam como agentes de venda quando eles vão lá, compram de determinado fornecedor, compram de determinada indústria, e eles vão revender esse produto. Então, por isso que chama um agente de venda, por isso que eles estão atuando como um agente de vendas, tá? E eles também atuam como agentes de compra, por quê? Porque os supermercados ou o consumidor final, ele vai comprar esse produto dele, o supermercado para poder revender e o cliente final para poder adquirir a propriedade desse produto. Vou colocar o Felipe aqui também. Oi, Felipe, boa noite.
Vamos lá. Vou voltar aqui. Então, galera, essa é a diferenciação do que faz um atacadista e varejista, tá? Ele atua como um agente de venda, quando ele compra os produtos, percebam e se atentem nisso para depois não errar, por exemplo, em prova, de que automaticamente o contrário do que a gente está falando. Tá? Então, atacadista e varejista, ele atua como agente de vendas porque ele compra da indústria para poder vender. Tá? E o agente de compras, ele compra, né? Ele compra de determinado intermediário, atacadista e varejista, para poder vender ou para o cliente final, ou, no caso, adquirir a propriedade. A gente fala que é um agente de compras, que ele adquire a propriedade. O que é adquirir a propriedade? Quando você compra um determinado produto, você está adquirindo a propriedade. Você faz dele o que você quiser. Por exemplo, se eu quiser dar de graça para o meu cliente, eu dou. Não tem problema nenhum. Tá? Se eu quiser fazer uma promoção e passar para o cliente a um preço lá embaixo, que é para desovar estoque, eu posso fazer isso. Por quê? Porque eu adquiri o direito de uso desse produto. Quando eu compro ele, por isso eu sou um agente de compra, por isso que o consumidor final é um agente de compra, por isso que o supermercado comprando de um varejista ou atacadista é um agente de compra, porque ele compra, tá, a propriedade desse produto. Ele compra e aí ele faz dele o que ele bem quiser. Ele revende ou ele usa em ações promocionais, tal. Então ele pode fazer isso do jeito que ele quiser. Vou calcular aqui. Clésia, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem. Correria, mas está tudo bem. Estamos, está todo mundo. Né? Eu acho que não tem ninguém que não está na correria, ainda que estejamos parados em casa, a correria ainda fica, né? Não tem jeito de fugir dela. Mas tá bom. Então vamos lá, galera. Então, para quem entrou aí agora, eu vou tornar a repetir isso aqui, porque ele é importante, tá? Para depois vocês não se confundirem e falar, pô, não entendi nada, porque a gente está falando um agente de venda, mas o agente de venda é o que compra. E a gente está falando agente de compra, e o agente de compra é o que vende. Né? Então, tome muito cuidado nisso, porque quando a gente fala, estou falando mais para quem entrou aí agora, Wesley, Felipe e tal, de que é o inversamente proporcional aqui na coisa, tá? É o inverso a coisa. Então, o fornecedor, quando ele compra de determinada indústria, ele está sendo um agente de vendas dessa indústria, ou seja, ele está facilitando a venda do produto dessa indústria, por isso que ele é um agente de vendas, tá? E ele se torna, o supermercado ou o consumidor final, ele se torna um agente de compra, porque ele compra a propriedade desse produto, tá? Eu não estou falando que é um agente de compra porque ele está comprando um determinado produto. Eu estou falando que ele é um agente de compra porque ele compra a propriedade desse produto. Tá? E propriedade é quando eu adquiri esse produto, quando eu vou lá, pago por ele, essa propriedade passa a ser minha, e aí eu posso vender e fazer dele o que eu bem quiser. Ok? Então eu preciso ter essa noção aí de que é ao contrário o que se fala ali no texto. Beleza? Então vamos lá. Então, as principais atividades que caracterizam os atacadistas. Tá? A gente vai ver atacadista e varejista. Então, as principais atividades que caracterizam os atacadistas. Primeiro, compra de mercadorias do produtor ou de outro atacadista. Tá? Então, eu tenho
Por exemplo, se eu pegar o Carrefour, não, o Carrefour é de um dono só. Mas se eu pegar, vamos dizer assim, a Jojo, que estava lá em Dracena, né, que era um distribuidor da Coca-Cola, tá? O que eles faziam? Eles compravam a mercadoria da indústria e eles vendiam essa mercadoria ou para os atacadistas, ou para os supermercados, ou, tá? Então, na verdade, eles faziam a intermediação como sendo um atacadista ou vendendo para outro atacadista. Por quê? Porque eles tinham a propriedade desse produto, eles tinham a exclusividade aqui na região da distribuição Coca-Cola, tá? Então, o que acontecia? Ele era o único que poderia fornecer, por exemplo, para outro atacadista aqui na região. É que aqui a gente não tinha basicamente isso, mas, por exemplo, em Prudente, a distribuidora da Coca em Prudente fornecia para os grandes atacadistas e varejistas de lá. Então, ele era, na verdade, um atacadista, ele comprava a propriedade desse produto, os intermediários, aí, no caso, eles não são intermediários no sentido de colocar esse produto lá para ir para outro lugar, tá? São terceirizados. Então, por exemplo, os distribuidores Coca-Cola, eles compram o produto da indústria e aí eles vão vender, tá? Outro fator aí, o agrupamento e normalização de produtos, tá? Então, por exemplo, eu posso agrupar vários produtos, tá? De várias marcas em um determinado local. Por exemplo, a Ikeda de Niterópolis, tal, ele faz isso, ele faz o agrupamento de vários para poder centralizar eles, tá? Fazer uma normalização, fazer uma centralização deles num ponto onde ele vai ser adquirido, tá? Por exemplo, para os pequenos é muito comum comprarem desses atacadistas e varejistas. Por quê? Não compensa você comprar, por exemplo, um caminhão de açúcar, sendo que você vende pouquíssimo. Então, o que eles fazem? Você tem esse atacadista e varejista que vai fornecer, tá, para esses pequenos mercados. Ok? Também são características desses atacadistas o transporte dessas mercadorias. Às vezes, esses atacadistas, como era o caso da Jojo ali, tá? Eles entregavam essas mercadorias. Então, a Coca-Cola colocava lá nesse atacadista, o atacadista que faz essa intermediação, ele que faz o transporte dessa mercadoria, ou para entregar diretamente para você, ou para ficar num centro de distribuição onde você pode pegar, tá? Também é outra característica do atacadista fazer armazenagem e conservação desses produtos, tá? Por que armazenagem e conservação? Porque à medida que você adquire o direito a propriedade desse produto, você passa a fazer a armazenagem e ter que fazer a conservação. Se ele estragar, a fábrica não vai te dar outro, tá? Então, a armazenagem e conservação é por conta do atacadista, ok? À medida que a fábrica deixa lá nesse atacadista, o varejista, ele que se lasque, ele que dá vida no negócio lá, ele que dá um jeito de negócio andar, ok? Também promoção e venda dos produtos, tá? E por que a gente fala de promoção? Porque justamente o que a gente falou. Quando você adquire essa propriedade do produto, tá? Você pode fazer a promoção e a venda dele da forma que você quiser, tá? Então, esses atacadistas e varejistas, normalmente, eles atuam dessa forma. Eles vão lá, compram o produto, tá? E eles fazem a promoção. Isso vai depender, lógico, da forma como que eles compram. Eu falei para vocês em aulas passadas que não adianta você ficar fazendo promoção de determinados produtos, tá? Você tem que ter sua margem de lucro e ficar fazendo promoção
de produtos, ele só se justifica quando ele está chegando próximo do prazo de validade, tá? Ou você quer ter uma venda maciça daquele determinado produto que está encalhado, ou por algum outro fator, tá? Promoção em si, ele não pode ser sinônimo de vendas. Eu posso falar isso com propriedade, que eu tinha loja, e nesse negócio da pandemia, o pessoal começou a fazer promoção, e a hora que foi para voltar ao preço normal, que a gente era necessário voltar ao preço normal, que estava entregando o produto quase de graça, tá? A gente não conseguia. Por quê? À medida que você tirava a promoção, você caía muito as vendas. Então, não adianta, promoção é uma coisa que você faz em circunstâncias especiais. Tá? Então, só para relatar para vocês aí, porque o pessoal acha, faz promoção. Minha funcionária mesmo estava falando, né? A gente precisa fazer uma promoção. A gente precisa fazer uma promoção, para que as vendas aumentassem. As coisas não funcionam dessa forma. Tá? Você só vai utilizar a promoção em casos específicos, em casos especiais. Porque senão, pessoal, se você não tiver, por exemplo, uma negociação com o fabricante para você poder fazer essa promoção, você só perde, tá? Porque você vai ter que fazer a recompra desses produtos e aí você só está empatando dinheiro, tá? Então, promoção é uma coisa que se faz aí em eventuais circunstâncias, ok? Então, esse atacadista, tá? Ele é responsável pela promoção e venda dos produtos à medida que ele adquire essa propriedade, tá? À medida que é dele, ele faz o que ele quiser. Então, ele pode fazer a promoção? Pode. Mas, normalmente, os atacadistas, o que eles fazem? Eles negociam quantidades maiores com as fábricas para poder revender esses produtos em promoções especiais, tá? Então, se você vai falar, ele está perdendo? Jamais. Jamais atacadista e varejista vai perder. Ele só vai te oferecer promoção fora desse sistema que eu falei para vocês, se o prazo de validade chegar naquele nível que eles acham que é, por exemplo, falta 30 dias para o prazo de validade vencer. Então, em 30 dias, antes dos 30 dias, eles fazem uma promoção para justamente desovar esse estoque. Tá? Aí justifica, senão não. Ok? Outro fator dos atacadistas aí é a entrega de produtos ao varejistas ou a outro atacadista. Que nem eu falei para vocês. Quando o supermercado ele compra de um atacadista, ele não manda buscar nesse atacadista. Tá? Ele não manda buscar nesse intermediário atacadista. Ele simplesmente, o atacadista entrega esses produtos para ele. Tá? Então, por exemplo, que nem o caso que eu dei para vocês aqui no sistema da Coca-Cola, tá? Se ela coloca no intermediário, que é um distribuidor Coca-Cola, que é esse varejista, que é esse atacadista aqui, tá? Ele vai entregar para o varejista, ou seja, ele vai entregar para o supermercado, ou ele que vai entregar para outro atacadista. Ok? Outro fator aí também dos atacadistas, você pode dar crédito a clientes, tá? Você pode comprar, por exemplo, negociar esse produto à vista, mas você pode vender ele a crédito. Você pode dar, por exemplo, parcelar esse produto. Então, você compra ele à vista para obter vantagens melhores, para você poder fazer as promoções. Tá? E o crédito é uma promoção, não deixa de ser uma promoção. Ok? Então, para eu dar crédito para os clientes, eu preciso ter comprado melhores produtos. Ok? Outro fator aí é a assunção de risco, ou seja, todo atacadista assume os riscos. Por exemplo, um atacadista ele pode ser roubado, pode pegar fogo no galpão, entendeu? Pode ter algum acidente, ter chovido demais, lá caiu o teto do negócio lá, tal. Isso o risco todo é do atacadista, tá? À medida que esse produto esteja nesse galpão do atacadista, a assunção de riscos. Então, ele assume o risco desse determinado produto,
ok? E também na assessoria ao varejista, tá? Tem vários atacadistas que, por exemplo, fazem a propaganda, eles pagam as propagandas para os varejistas, tá? Já vi diversos pagarem outdoor, já vi diversos pagarem aqueles jornais, né? Aqueles jornaizinhos, aqueles panfletos, aqueles encartes, né? Que eles colocam, tal. Já vi diversos atacadistas pagarem para o varejista, ou seja, diversos atacadistas pagarem para o supermercado a sua ação publicitária, ok? Continuando aí ainda com os atacadistas, né? A assessoria ao varejista, que eu estava falando para vocês, quem faz atacadista faz assessoria ao supermercado, que é o varejista, né? Nas seguintes áreas, ó. Na característica dos produtos. Então, quando você manda um representante, por exemplo, lá no supermercado, para ele vender o seu produto, tá? Ele obtém uma série de informações, ele vai passar as características desse produto, ele vai passar as características pro varejista. Ele que vai chegar lá, vai apresentar o produto, vai falar um monte de coisa dele, tá? Então, ele vai apresentar essas características desse produto, tá? Outra assessoria a varejista, outra assessoria ao supermercado, é a questão de novos produtos. Principalmente quando há novos produtos, tá? Você tem ações promocionais dentro dos supermercados para indicar esse novo produto, para apresentar esse novo produto, tá? Então, às vezes, o atacadista pode colocar, por exemplo, experimentação desse produto dentro do supermercado, pode colocar sinalização publicitária dentro desse supermercado, ele pode fazer a propaganda regional desse produto para esse supermercado ter uma certa vantagem, tá? Para ele ter uma facilidade de vendas. Então, quando se fala de novos produtos, você tem uma série de ações que são relacionadas a eles que os atacadistas fazem para os varejistas, tá? Que é a assessoria ao varejista, ok? Também fazem encomendas, tá? O varejista, ele pode ver que determinado produto ele está faltando, que não está vindo, tal, que vários dos clientes dele estão pedindo esse produto, ele pode encomendar para esse atacadista, para ele fazer a compra desse produto. Tá? Eu tenho um caso clássico aqui na nossa região, pessoal. A parte de moda, ela chega, eu já fiz esse estudo já, parte de moda, porque eu tinha loja de moda, a parte de moda, ela chega com 2 anos de atraso, tá? Essa é mais ou menos a média da nossa interior aqui, da nossa Alta Paulista, para os mercados maiores, como é o caso de São Paulo. Então, cito para vocês um exemplo. Quando foi lançado a Alpargatas, tá? Ou quando foi relançado a Alpargatas, quando foi relançado o Dockside, que era aquele ciderzinho, né, masculino, feminino e tal, eu fiquei observando, eu ia nas feiras em São Paulo, né? Eu ia nas feiras e ficava vendo aquele produto já tinha sido lançado em São Paulo, já estava na feira e ninguém havia pedido esse produto na loja, tá? Passou-se um ano, eu me deparei de novo com esses produtos na feira e ninguém havia pedido esses produtos na loja. Sim, estava começando um ou outro a querer esse produto, mas ainda não compensava trazer. No segundo ano, quando completou 2 anos, eu fui para essa feira novamente, já haviam pedidos desses produtos. Então, como eu não tenho um intermediário, eu comprava diretamente da fábrica, a fábrica não fazia essa assessoria ao varejista, né? Não era a fábrica que fazia, né? A gente não tinha um atacadista que fazia essa assessoria para mim.
eu comprava diretamente da fábrica, ok? Então, eu posso fazer encomendas, por exemplo, à medida que eu tenho esses pedidos e eu não encontro aqui no mercado, eu posso fazer esses pedidos para o meu atacadista, sendo um varejista, ok? Também, questão de gestão de pedidos e de estoques. Pessoal, eu costumo dar uma definição de gestão, já falei, eu acho que isso com vocês várias vezes, tá? Mas é importante a gente falar e refalar sobre isso, porque eu quero que vocês saiam com isso na ponta da língua, tá? Quando saírem da faculdade. Gestão, o que é gestão entre aspas, tá? Gestão, eu falo que sempre eu vou solucionar um problema de alguma coisa, tá? Eu vou fazer algo melhor do que é feito hoje. Vamos dizer assim, até melhor do que usar a palavra problema, tá? Eu vou fazer algo melhor do que é feito hoje. Então, eu vou melhorar a situação de determinada coisa, ok? Então, quando eu falo, por exemplo, gestão de pedidos e de estoque, o que eu tenho que ter na cabeça? De que o atacadista, aqui nesse caso, ele está fazendo, ele tem condições de fazer um estudo daquilo que você comprou, ou seja, dos pedidos que você fez e dos estoques que você está tendo, tá? Então ele faz esse estudo para você. Vamos na prática para vocês entenderem. Quando eu fazia um pedido para determinado fornecedor de calçado, quando eu fazia um pedido, às vezes eu perguntava para ele quanto que eu comprei de determinado produto, ou aquele produto tinha acabado, qual a característica do produto que eu comprei no meu último pedido. Então o cara falava assim, olha, você comprou uma bota com couro no boot. Fala, pô, então não vou comprar bota com couro no boot novamente. Então eu passar a usar um outro tipo de couro, tá? Então ele faz essa gestão de pedidos. Ele puxava ali, olhava o meu pedido e fazia essa gestão para mim, tá? Para que eu possa comprar melhor. Porque é interessante para o atacadista que o varejista venda rapidamente. Ele não pode simplesmente apenas vir e querer empurrar as coisas em você para depois você pular fora do mercado, tá? Aconteceu isso comigo, para vocês terem uma ideia, tem uma história engraçada até, né? De que quando eu abri minha loja, eu falei, pô, melhor época para abrir a loja, eu pensei o que todo mundo pensou, tá? Falei assim, pô, melhor data para abrir a loja é próximo do Natal. Eu já tenho um faturamento alto e tal, e eu já pago uma boa quantidade do investimento que eu tive, né? Beleza, a princípio estava maravilhosa a coisa. Lá já tinha definido os meus fornecedores todos, tal, já tinha definido. Eu falei, ó, chamei os vendedores aqui, os representantes, né? Fui fazendo os pedidos que eu queria. Aí um determinado representante comercial, ele chegou na minha loja, foi um dos últimos que eu fiz, um dos últimos pedidos. Ele chegou na minha loja e falei, olha, eu não tenho muita experiência em pedidos e eu queria que você me ajudasse, tá? Eu estou fazendo um pedido para o Natal, eu abri a loja, se não me engano, em agosto, né, para que tivesse um tempo aí, tal, e eu preciso agora fazer uma compra para o Natal e eu não tenho a mínima ideia quanto se vende no Natal. Beleza? Você me ajuda? Ajudo, tranquilo, tal, não sei o quê. Foi lá e me vendeu. Ele falou, olha, no Natal você tem que comprar 3 vezes mais aquilo que você compra normalmente. Eu falei, 3 vezes mais, eu não tenho espaço de estoque suficiente. O que eu fiz? Eu comprei 2 vezes mais, tá? E esse cara, desse dia para frente, ele ficou super sem jeito comigo, né? Por quê? Chegou o Natal,
As vendas de Natal, pessoal, é equivalente a 30%, 35% a mais do que você vende normalmente. Você não dobra faturamento. Pelo menos na minha área, você não dobrava o faturamento. E o que aconteceu? Eu fiquei quase o ano todo para desovar esse estoque, negociando duplicata com a fábrica, porque não tinha condições de pagar, porque foi muito pedido, né? Foi na faixa de 200 pares, 300 pares de sapato. Então, eu não tinha como. Ele ficou o ano todo, praticamente, para desovar todo esse estoque, mesmo fazendo promoção, fazendo uma série de coisas. Então, o que aconteceu? Eu não comprei mais desses caras. Eu fiquei com raiva da fábrica. Eu quase fali por causa dessa fábrica, por causa desse representante. E eu fiquei com raiva da fábrica. Eu não comprei mais deles. Então, pessoal, na situação moderna, de vendas modernas, tal, não cabe mais isso. Tá? A gestão, por que se usa tanto a palavra gestão hoje? Ó? A gente está vendo as três coisas aqui, né? Gestão de pedidos, gestão de estoque, gestão comercial, gestão administrativa. Tá? Por que se usa tanto a palavra gestão? Porque se eu sendo um atacadista, se o meu varejista não estiver bem, tá? Ele vai falhar com as duplicatas minhas, ele não vai mais comprar meu, tá? Ele vai dar o calote, tal. Então é interessante que eu faça ajude o varejista nessa questão de gestão, tá? A gestão hoje é importantíssima para tudo que você vai fazer. Até brinquei outro dia aqui que existe até gestão de namorado, né? Se você não cumprir com as suas obrigações, se você não fizer aquilo andar direito, né? Você vai perder o cliente, você vai perder a namorada, né? Você vai perder o namorado e tal. Então, isso é gestão, tá? Gestão é aplicado em tudo hoje. Se você não fizer bem feito, se você não fizer da melhor maneira possível, a questão de pedidos, de estoque de comercial, administrativa, que seja na sua vida pessoal, tal, tá? Se você não tiver gestão, muito provavelmente uma hora você vai se dar mal, ok? Então, aqui nessa gestão de pedidos de estoque, o atacadista ele auxilia esse varejista nisso que eu estou falando para vocês, em todos os pedidos, nos estoques, tá? Na gestão comercial, ou seja, na gestão de vendas e na gestão de compras, ok? Como é que ele faz isso na gestão comercial? Bom, eu falo para vocês, ele pode ajudar na parte publicitária, ele pode te ajudar em parte de promoção, ou seja, ele coloca experimentação lá dentro do seu supermercado, que atrai pessoas, tá? Então, ele te ajuda nessa parte comercial também. Inclusive, dando crédito, esse tipo de coisa, ok? E, por último, aí na gestão administrativa do negócio. Como eu falei para vocês, ele te ajuda quando você você tem todo o acesso a tudo que você comprou, da forma que você comprou, o que deu certo, o que não deu, tá? Se você perguntar para a fábrica, ela vai te dar essa gestão administrativa. Ela vai falar, ó, o que vende melhor, você está vendendo mais isso aqui, você está comprando muito mais esse produto aqui, está tendo uma maior rotatividade desse produto, então compra desse aqui, tá? Então ele pode fazer essa gestão de várias formas aqui, ok? Então, ó, as principais atividades que caracterizam os varejistas e não mais os atacadistas, tá? Ou seja, quem são os varejistas? São os supermercados, okay? Mercadinho, esse tipo de coisa, tá? Então, as principais atividades que caracterizam os varejistas, ok? Compra de mercadorias de atacadistas ou de produtores. Produtores aqui a gente entende como ou produtor de algum determinado produto ou da própria indústria, tá? Então, ele compra a mercadoria, o supermercado, ele compra a mercadoria ou do atacadista ou compra da indústria. Quando ele tem um alto volume, ele compra da indústria direta, tá?
Promoção e transmissão de propriedade dos produtos para os consumidores. Tá? O varejista, supermercado, ele compra do atacadista e aí ele vende para o consumidor. O consumidor adquire a propriedade dele e não da indústria. Ok? Então, o supermercado, ele transmite a propriedade, ou seja, ele vende, ele passa a propriedade para o consumidor final. Quando você vende alguma coisa e você recebeu alguma coisa por ela, essa propriedade ela passa a não ser sua mais. Tá? Outro fator, ações de venda pessoal aos consumidores. Tá? Vocês veem, normalmente, que você entra dentro do supermercado do interior, você tem pessoas que te recepcionam, você tem pessoal que te auxilia, tal, né? Isso não só no interior, mas você tem uma ação de venda pessoal ao consumidor, tá? Então, você faz entregas na casa do cliente, então são ações de venda pessoal, tá? Também ações de merchandising, tá? Quem faz a merchandising normalmente é o varejista. Quem confecciona, por exemplo, o jornalzinho, que vai ser com as promoções lá, é normalmente o varejista. Tem alguns atacadistas que dão como uma premiação, uma coisa que você está comprando bastante, só que não é o usual. Tá? O usual é que o varejista, ou seja, do supermercado, faça a sua ação de merchandising. Então, ele que passa lá o carro de som na rua da tua casa, ele que passa entregando o jornalzinho para você, tá? Então, ele que entrega na sua casa. Então, a ação de merchandising é ele que faz, ok? Quem dá crédito também ao consumidor final, quem vende parcelado, quem vende com cheque para dezembro, por exemplo, tá? É o supermercado. Então, é o atacadista. É o varejista. Ok? Então, ele que dá o crédito aos consumidores. Tá? A assunção de riscos, que apareceu lá no atacadista, está aparecendo aqui de novo. Aquilo que eu falei. À medida que o supermercado, que o atacadista compra da indústria, ele está assumindo o risco. Tá? Pode pegar fogo no galpão, que a indústria não vai querer nem saber. Tá? Então, conforme você passa a propriedade desse produto, quem está comprando esse produto está assumindo os riscos. Tá? Vamos supor, supermercado estragou a determinado produto na prateleira, tá? Você comprou errado do atacadista. Então, você está assumindo riscos. Ok? Estragou, você que vai perder. Tá? E o último fator aqui, serviço de pós-venda a clientes. Então, vamos supor que determinado produto veio estragado. Às vezes, tem atacadista, tá, que troca esse produto com o varejista. Não são todos, tá? Mas quem tem a obrigação de trocar esse produto, de fazer esse serviço de pós-venda, ou seja, não só a troca do produto, mas também entrega, esse tipo de coisa, tá? É o supermercado, tá? Então, por exemplo, qualquer produto esteja estragado, tal, não sei o quê, quem vai trocar é o supermercado. Às vezes, pode ser que ele consiga pegar isso de volta do atacadista, mas não é sempre. Então, a gente nem colocou lá na questão do atacadista, tá? Então, quem faz a pós-venda é o supermercado, ok? Alguma dúvida até, pessoal? Está tudo tranquilo? Vou baixar aqui para ver se teve alguma pergunta de vocês aqui. Tudo bem, né? Até aí, nenhum problema? Então, vamos lá. Se tiver dúvida, pode ir perguntando. Só que como eu estou indo bem devagar aqui, tá? Então, dá para a gente debater ou ir tranquilo aqui. Acho que está dando para entender mais claro, que eu estou usando bastante exemplo, né? Essa matéria dá essa possibilidade de não fazer as coisas na correria. Dá possibilidade de fazer a coisa mais tranquila.
Tá? Então, vamos lá. E as grandes contas? Tá? O que é grande conta? É quem compra um volume muito grande. Tá? E essas grandes contas? Né? Então, ó, todas as empresas produtoras têm em sua carteira de cliente alguns que sobressaem pelo volume de aquisição. Tá? À primeira vista, isso pode parecer que é uma vantagem excepcional. Tá? É lógico que você vender muito, você conquistar um cliente que compra muito, é uma situação muito agradável. Tá? Só que à medida que isso acontece, você assume o maior risco. Okay? Porque quando essa empresa sair, ela deixar de comprar de você, tá? A sua porcentagem de vendas vai cair também consideravelmente. Ok? Então, eu não posso, pessoal, de forma nenhuma, tá? Vocês que vão entrar no mercado agora, se Deus quiser, vocês vão entrar em empresas para trabalharem essas questões aqui, trabalharem em canais de distribuição ou em outra área, de RH, ou em área de marketing e tal, tá? Eu preciso ter ciência disso, como eu falei para vocês. A princípio, parece uma grande vantagem, e é, tá? A única coisa que eu não posso é ficar dependente dessa grande conta, tá? Eu falo isso porque eu tenho um amigo de Dracena, que ele tinha, a família dele tinha uma fábrica, todo mundo conhece ali na entrada de Dracena, a Form Fruit, né? Eles tinham essa fábrica e eles passaram a fornecer para o Magazine Luiza e para as Casas Bahia. E tinham nessas duas empresas praticamente todo o volume de vendas deles, todo o volume de produção deles. Tá? À medida que saíram, quando deu uma crise, ou que eles acham fornecedores melhores, eles saem, simplesmente saem. E aí você não tinha mais os pequenos. Então, ele não pode ser uma regra, ele não pode estar nas grandes contas, ela não pode ser uma regra, tá? Ter só elas. A empresa está dependente dessas grandes contas, ok? Então, ó, uma grande conta é aquela que representa uma empresa que mantém um volume importante de aquisições. Em regra, é considerado pelo menos 5% do faturamento global da empresa. Tá? Então, aqui, ó, 5%, ok, sem problemas. Tá? E 5%, se sair, lógico que 5% representa muita coisa no faturamento de uma empresa, só que ela não vai quebrar a empresa. Então, vias de regra, se ela representar 5% da conta, está ótimo. Até 5% das suas vendas, está ótimo. Tá? Então, se todos os clientes da empresa alcançassem essa porcentagem, né, a empresa só teria no máximo 20 clientes. E aí, olha o que eu falei para vocês, como é perigoso. Você teria só 20 clientes. Tá? Se saem dois, você perde 10% da capacidade produtiva da fábrica. Tá? Você perde 10% do faturamento da fábrica. Isso, muitas das vezes, é muito problemático, principalmente em empresas grandes. Tá? Então, isso é uma coisa que não pode acontecer. Então, ó, na realidade, é uma tendência para que 20% dos clientes da empresa sejam responsáveis por 80% da atividade. Tá? Então, isso é uma lei de Pareto, né? Que a gente fala aí, de que a gente não pode concentrar tudo em poucos clientes. É mais vantajoso que você concentre em pequenos clientes e você tenha essas grandes contas como um must, com um adicional, tá? Mas que elas não representem um volume considerável nas suas vendas a ponto de que possa quebrar fábrica. Ok? Então, ó, em seu processo de crescimento, né, os intermediários objetivam ganhar terreno
dos concorrentes, aumentando o seu poder aquisitivo e conseguindo melhores acordos comerciais. É evidente, pessoal, se eu compro maior volume, eu quero ter alguma vantagem, tá? Então, perante o meu concorrente que está comprando menos do que eu. Então, eu vou negociar melhores acordos comerciais com o outro intermediário ou com a fábrica, tá? Então, se eu tenho esse tipo de conta, naturalmente, ela vai vir. Se eu tenho um pessoal que está comprando meu, tá? E que ele compra em grande quantidade, naturalmente ele vai querer negociar isso melhor comigo, ok? Então, ó, o aumento do poder torna o intermediário um cliente importante do produtor, tá? Uma grande conta. Podendo exercer maior controle sobre as operações, eventualmente reduzir valores de compra e aumentar margens comerciais. Então, o que ele me fala aqui, tá? É que por isso é interessante você ter contas menores. As contas menores, quem tem o poder de barganha, que a gente fala, né? Quem tem o poder de negociação? Eu, como fabricante, ou eu, como intermediário, como atacadista, eu tenho o poder de barganha. Por quê? Porque eu falo assim, você compra pouco. Tá? Você não tem direito de ataque. Lógico, você não vai utilizar esse linguajar, mas é o que se pensa, né? É a forma com que se pensa. Opa. Né? Então, eu vou negociar vantagens com quem compra muito. Não vou ficar dando, né, vou ficar dando oportunidades, fazendo promoções para quem compra pouco. Aí eu vou estar de forma ruim para a minha fábrica, né? Não é um negócio legal para a minha fábrica. Tá? Por quê? Porque quando se tem uma conta grande, pessoal, quem tem o poder de barganha, quem tem o poder da negociação, é quem está comprando bastante. Você não vai querer perder também esse cara que está comprando bastante. Então, naturalmente, que você vai ceder algumas coisas para ele, tá? Para que ele compre também melhor, para que ele compre mais, tá? E isso é o que a gente falou em aulas passadas aí, uma das aulas passadas eu lembro até que eu comentei com vocês. Nós vamos ter uma aula específica, ou várias, se não me engano, acho que são mais de uma, tá? Se não me engano, são 3 ou 4 aí, para falar exclusivamente sobre conflitos entre esses intermediários, tá? E o que gera esse conflito? É justamente o que a gente está vendo aqui agora, tá? O que gera o conflito? Bom, se eu tenho uma conta grande, se eu compro muito, eu vou conflito entre aspas, tá? Não é uma briga, é uma briga boa, vamos dizer assim, tá? Como que acontece esse conflito? Se eu compro muito, eu vou querer tirar o máximo do meu intermediário, tá? Se eu compro um volume muito grande, eu vou querer negociar isso. Eu vou falar, olha, bom, eu estou comprando tanto seu e você não está me dando vantagem nenhuma, pô. Então, né? Vamos começar a negociar melhor isso. Ao passo que quem tem conta menor, mas ela é importante porque, como eu falei para vocês, você não pode viver só de contas grandes, né? Quem tem essas menores, eles não têm o poder de barganha. Então, você dita as regras. Você, como fornecedor desses pequenos, você dita as regras. E aí, há esse conflito também, porque normalmente esses pequenos querem as mesmas condições que os grandes. Tá? Então, há um conflito de interesses aí, cada um busca o seu. É uma coisa legal, não é uma briga, vamos dizer assim, né? É uma coisa legal. Tá? Então, essas contas grandes aqui, eles têm esse poder nas mãos de negociação. E por isso, há tanto esses conflitos.
tá? E aí, sobre as contas grandes, do ponto de vista do produtor, sempre que existirem contas que contribuam com elevada percentagem no volume de faturamento total da empresa, né? Ela se tornará mais vulnerável em virtude da grande dependência em relação ao seu intermediário. Eu falei para vocês, você não pode depender de conta grande porque você se torna vulnerável. Para sair, isso vai representar uma queda de faturamento muito grande. Tá? Então, poucas empresas podem aceitar sem perturbação a perda de 5% do seu faturamento. Tá? Poucas empresas podem ter um faturamento, uma queda de faturamento de 5% sem balancear, aliás. Tá? Então, é muito problemático isso, pessoal. Eu prefiro vender para vários pequenos e ter o meu poder de negociação nas mãos do que você ficar dependendo de contas grandes. Tá? Então, vamos lá. Ainda sobre as contas grandes aí. Uma excelente medida de vulnerabilidade é a determinação do número de contas de clientes em ordem decrescente de valor, que representam 50% do volume do faturamento. Tá? O que é decrescente? Decrescendo de valor. Eu tenho contas mais importantes lá embaixo, e ao invés de ser o contrário, eu sou dependente dessa conta de valor alto aí, a pirâmide ela vem ao contrário. Os mais importantes são aqueles que compram quando eu tenho muito volume de clientes, né, que compram pouco, então esses vão estar no topo da minha pirâmide. Tá? Esses vão ser importantes, mais importantes. Tá? E nem eu falei para você não pode dispensar uma conta, lógico, que te represente aí uma grande conta, né? Só que essa conta ela não pode exceder, por exemplo, não pode representar mais que 5% do seu faturamento. Tá? Porque se ela representar 10%, por exemplo, 10% é uma catástrofe para toda empresa. Tá? Então, se esse número for inferior a 25 contas, é provável que o negócio esteja concentrado em poucos clientes, em muito poucos clientes. E aí ele começa a ficar perigoso. Tá? E que a empresa apresente grande vulnerabilidade pela dependência excessiva em relação a eles. É lógico, se eu tenho poucos clientes, eu estou na mão deles. Tá? E aí começam a aparecerem os problemas. Ok? Então, outro indicador de vulnerabilidade é obtido pela tendência do número de grandes contas nos 20% dos clientes da empresa. Tá? Se esse número estiver diminuindo ao longo do tempo, a empresa está em processo de vulnerabilidade. Ou seja, se os pequenos estiverem saindo, tá? E os grandes estiverem aumentando, o que pode parecer uma coisa excelente para a empresa, ela pode estar entrando num processo de vulnerabilidade. Ou seja, eu estou dependendo de menos clientes para eu falir. Tá? Então, é inversamente também proporcional aqui. É mais interessante você ter vários clientes pequenos, tá? Em que a saída deles não representa muita coisa, do que você ter contas grandes e estar dependente delas. Ok? Então, do ponto de vista do produtor, só declaração 8 e 10. Não vai dar tempo de terminar tudo isso nessa aula, a gente termina na aula que vem. Tá? Então, do ponto de vista do produtor, as grandes contas têm grande importância, é lógico. Né? Eu não posso renegar grandes contas. Tem gente que compra muito meu. Tá? Dada a sua contribuição para o volume total de vendas da empresa. Tá?
Motivo pela qual as estratégias de vendas aplicadas aos clientes titulares dessas contas devem ser individualizadas. Ou seja, a negociação com essas contas grandes, ela deve ter uma atenção especial no sentido de atendimento, de individualizar esse atendimento. Por quê? Porque se ela apresenta um volume grande, tá? Cada um vai querer negociar de uma certa forma, diferente. Tá? Então, ela tem que ser atendida individualmente. Por exemplo, se é um pequeno, você coloca ele num grupo de empresas que compram o seu, né? Você coloca num grupo de empresas que compram o seu, tá? E vai fazer uma condição para esse grupo. E você não vai exceder essa posição. Então, isso acontece muito, por exemplo, se você quer ter uma condição especial, você compra acima de 100 pares, tá? De calçados, por exemplo. Você passou de 100, opa, você começa a representar para mim uma situação diferente. E aí, a sua condição ela vai ser individualizada, ela vai ter uma melhor condição, tá? Para vocês terem uma ideia, as grandes hoje, elas têm uma porcentagem do seu faturamento tá, destinada a isso, a fazer essa individualização e dar vantagens para o pequeno atacadista, lá, quem compra bastante, aliás. Tá? Eu já tive essa possibilidade, quando a gente começou a comprar bastante, ofereceram para a gente, por exemplo, pagar o outdoor, que a gente iria fazer tal. Então, são condições especiais, são condições que são dadas conforme o volume de compras que a gente faz. Ok? O que é interessante, pessoal, quando eu falo de processo de gestão, e aí é o interessante para se fazer, por exemplo, dentro de uma fábrica, tá? Vamos supor que eu perdi lá um cara que comprava muito, tá? Perdi lá, e até vou trazer uma situação até melhor de entendimento para vocês. Vamos falar o contrário. Vamos supor que eu perdi, que eu ganhei, aliás, vamos supor que eu ganhei empresas que compram muito. Entraram 3 empresas que vão comprar um volume absurdo meu, tá? E qual é a entrada desses 3? A entrada dessas 3 empresas passou a representar 30%. Essas empresas grandes que compram bastante passaram a representar 30% daquele volume meu de vendas, tá? Como eu falei, aí a gente entra numa situação de vulnerabilidade. E aí é interessante que você faça a gestão disso. Como que você faz a gestão disso? Você pega e você vai precisar arrumar X compradores de produtos que sejam pequenos, para que amortize aquela porcentagem de empresas que compram, de poucas empresas que compram em volume grande. Tá? Então, você não vai, por exemplo, você não vai mandar o cara que compra bastante embora, né? Falar, não interessa vender para você, porque você vai aumentar demais o meu volume de vendas, e aí eu vou entrar numa fase de vulnerabilidade. Não, vamos fazer a gestão, vamos fazer melhor. Você vai manter esse cara que compra bastante, só que você precisa ter em mente que você precisa reduzir a porcentagem de representação dessa compra que ele faz seu. Tá? E de que forma que você faz isso? Arrumando mais pequenos compradores. Aí, naturalmente, que você vai diminuir essa parábola. Tá? Então, isso é gestão, pessoal. É você fazer a coisa da melhor maneira possível. Que você não ultrapasse esse tipo de coisa. Tá? Porque senão você entra num terreno perigoso. Tá? Esse cara que é amigo meu aí, que é da Farmtruck, ele fechou a fábrica. Por quê? Porque ele tinha ficado praticamente com 2 grandes,
alguns pequenos, mas poucos, né? E ficou lá com 2 grandes. E aí, quando saiu um, saiu outro, acabou a fábrica. Você não consegue, por exemplo, arrumar volume grande de compradores em pouco tempo. Isso demanda tempo. Você vai conquistando, né, esses compradores. Então, não é da noite para o dia. Eu preciso ter em mente que eu preciso trabalhar à medida que um entra aqui que representa, por exemplo, mais do que 20% da fábrica lá, né, do volume de vendas da fábrica. Eu ultrapassei esses 20%, eu entro numa situação de vulnerabilidade. E aí eu preciso reduzir isso. Eu preciso reduzir essa parada. Tá? Deixa eu ver aqui onde eu estou. Estou no 13. Não, dá para a gente terminar aqui rapidinho. Então, 8, indo, né? Dá para passar esses últimos e a gente já termina essa parte de característica. Bom, pessoal, então, ó, os atacadistas, então, são intermediários que comercializam com varejistas, ou seja, que vende para o supermercado. Outros atacadistas, né, esses intermediários, eles comercializam com outros atacadistas ou ainda com fabricantes, mas não com os consumidores ou utilizadores finais. Tá? Então, o atacadista, quando ele vende para o consumidor final, ele vende para outro atacadista, já se colocou o nome de atacarejo, né? Então, atacadista e varejista. Ok? Não é só atacadista. Se eu vendo para o consumidor final, eu sou um atacarejo. Tá? Se o atacadista vende para o consumidor final, ele é um atacarejo. Tá? Os atacadistas e os varejistas têm em comum o fato de atuarem como agentes de vendas para seus fornecedores, que nem a gente falou lá no início da matéria, né? Eles fazem um agente de vendas, ou seja, eles compram da indústria para vender para o consumidor final. Então, eles são agentes de vendas desse produto, tá? E agente de compra dos clientes, como também falei lá no início, né? Onde o cliente compra o produto seu. Então, eu estou vendendo o produto para você, mas eu sou um agente de compra seu, tá? E por último aqui, ó, os atacadistas. Podemos classificar os atacadistas de acordo com os critérios. Primeiro, atividade ou produtos vendidos, tá? Eu tenho atacadistas gigantescos, tenho atacadistas que são médios, né? Mas para ser um atacadista ele precisa ter um volume de compras. Esse tem na norma da Associação Brasileira dos Atacadistas e Varejistas, a BAP, acho que se não me engano, a BAV, né? A BEV, do número de produtos vendidos. Então, se você ultrapassa determinado produto vendido, você é um hipermercado, você é um supermercado, ou você é um atacadista, tal. Então, tem isso de acordo com os produtos, a quantidade de produtos vendidos, tá? Também é uma característica aí, uma classificação, a relação de propriedade, ou seja, se eu estou passando a propriedade, eu estou adquirindo a propriedade da indústria, né, eu estou comprando o produto da indústria, eu estou adquirindo a propriedade, estou revendendo esse produto, passando a propriedade para outro atacadista. Então, essa relação de propriedade, quem faz é o atacadista. Tá? Outro fator do atacadista também é a questão da localização. Tá? Eu tenho atacadistas localizados estrategicamente. Então, eu tenho, por exemplo, em Junquerópolis, Riqueda, que é um atacadista que fornece para a nossa região aqui. Tem atacadista de Presidente Prudente, que também fornece para a região lá de cima ali, você tem Araçatuba. Então, você tem algumas redes de atacadistas que, pela localização, são colocados estrategicamente. Tá? Também a forma de desenvolver a atividade, né? Por exemplo, se ela passar a vender para o consumidor final, ela se torna um atacarejo, ou se ela só vende para outro atacadista, ou só vende para
para alguns, por exemplo, restaurante, para hotéis, tal. Então, conforme a forma que ela desenvolve essa atividade aqui, conforme o tipo de vendas que ela tem, ela é classificada como atacadista, tá? Outra é a transmissão de propriedade dessas mercadorias. Então, o atacadista ele não vende para o consumidor final, mas ele passa essa propriedade para outro atacadista, à medida que ele vende para outro atacadista, ou ele passa essa propriedade para outro supermercado, tá? Supermercado comprado atacadista, tá? Então, a gente continua aqui, ó, então embaixo, continua a próxima aula, falando detalhadamente sobre cada um dos aspectos acima e também dos varejistas, ou seja, a gente vai buscar a classificação desses intermediários aqui na próxima aula. E aí, como eu disse para vocês, depois a gente vem com essa do Mercado Livre, que é bastante interessante, tá? Então, vamos lá. Vamos a chamada. Wesley, tá aí, né? Presente. Ok, Daiane. Presente. Aí. Felipe. Tá Presente. aí. Gabriela. Tá. José Luiz. Tá aí? José Luiz Power. Lana. Tá aí, né? Lucas. Correia. Lucas Correia do Power. Parece que o Lucas estava aí. Será que ele saiu da aula? Lucas Natan. Aqui, professor. Tá aí, né? Monique. Presente. Wesley. Ok. Beleza, pessoal. Encerramos, então. Amanhã a gente vem com o marketing aí. E amanhã a gente volta a trabalhar aquele negócio da pesquisa de mercado lá. Depois eu vou querer que vocês façam uma para a gente poder passar um trabalhinho para vocês, tá? Então amanhã eu faço esse trabalhinho de como é que a gente faz essas pesquisas. A gente vai falar bastante sobre as pesquisas ontem, de que nós fizemos, aliás, na aula passada. Beleza? Então até amanhã, galera. Valeu, obrigado pela Boa aula. noite. Boa noite, Boa professor. noite. Boa noite.